Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia a todos. Bom, nessa aula nós falaremos sobre terapia nutricional nas doenças neurodegenerativas. Bom, a gente vai abordar sobre o acompanhamento nutricional em pacientes com AVC, traumatismo craniano encefálico, TCE, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, esclerose múltipla, EM, doença de Parkinson, DP, e demências, que no caso é a doença de Alzheimer. Bom, os distúrbios neurológicos são a principal causa de incapacidade e a segunda principal causa de morte em todo o mundo. Há uma tendência de aumento da prevalência de doenças neurológicas e, consequentemente, no número de óbitos decorrente dessas doenças devido ao aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, né? Bom, além disso, as doenças neurodegenerativas possuem uma carga elevada e esses indivíduos, eles perdem anos de vida devido à incapacidade e ainda podem enfrentar uma morte prematura. Tudo isso gera um impacto considerável sobre a qualidade de vida. E bom, de modo resumido, esses distúrbios eles podem ser provenientes de um quadro agudo ou crônico. Mas independente disso, existe um grande impacto no estado nutricional desses indivíduos, desses pacientes. Inúmeras causas podem contribuir para essa mudança no estado nutricional, tais como imobilidade, alteração da função motora, né? E essa imobilidade ela pode ser tanto por conta da perda do nível de consciência ou pela alteração dessa função motora. Bom, distúrbios neuropsicológicos, disfagia e também pelo tratamento medicamentoso que é usado nessas condições. Bom, agora já iniciando sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, nós sabemos que o AVC é uma das principais doenças neurológicas agudas e ele causa incapacidade e morte em todo o mundo. Os principais fatores de risco são idade avançada, hipertensão, tabagismo, doença cardiovascular, diabetes, ataques isquêmicos, dieta, obesidade ou sedentarismo. E também nós temos um dado que acho que cerca de 3 milhões de pessoas já sofreram o AVC e cerca de 1/3 desses indivíduos que já sofreram AVC, em 5 anos eles terão outro. Então, esse é um grupo de pessoas que a gente tem que ter uma certa atenção quanto ao estado nutricional, porque também o estado nutricional prévio à ocorrência do AVC, ele é fundamental para o prognóstico da doença. Então, estar desnutrido ou em risco de desnutrição à admissão hospitalar está associado ao aumento do risco de mortalidade e a esse mau prognóstico. Bom, quanto ao estado nutricional após AVC, é comum, né, que esses pacientes eles são propensos à desnutrição e à desidratação. Isso em decorrência, principalmente, da disfagia que ocorre, do comprometimento do nível de consciência, dos déficits de percepção e disfunção cognitiva. Então,
o manejo da terapia nutricional, o manejo nutricional na fase aguda do AVC, também é um fator contribuinte para o desfecho clínico e neurológico desses indivíduos. Bom, quanto a recomendações, a recomendação nutricional nesses pacientes com AVC, nós temos, é recomendado que seja feita uma oferta energética de 15 a 20 calorias por quilo por dia inicial e progredir conforme a tolerância e aceitabilidade daquele paciente. Então, após o quarto dia, já podem ser ofertadas de 25 a 30 calorias por quilo por dia. Já quanto à oferta proteica, é recomendado que seja ofertado de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia também. Bom, na fase aguda do AVC, a gente tem uma prevalência de disfagia de aproximadamente 50%. Então, esses pacientes que estão com a disfagia, eles são mais suscetíveis à pior nutrição. Então, eles comumente apresentam desidratação, desnutrição. Os riscos, né, as complicações, eles são aumentados também, como, por exemplo, a broncoaspiração e, enfim, a pneumonia que pode ocorrer devido a isso e até a mortalidade, tem todo um risco aumentado de acontecer quando o paciente tem essa disfagia. Então, é fundamental que os pacientes eles sejam avaliados pela função da deglutição para evitar a ocorrência dessas complicações. E caso seja diagnosticada a presença de disfagia, é necessário a implementação de medidas que colaborem para a segurança do paciente. Então, desse modo, recomenda-se que a dieta seja adaptada, né, quanto à sua textura, e o uso de espessantes pode ser empregado no tratamento da disfagia nesses pacientes. Então, a gente tem aquelas dietas, a gente conhece, né, que elas têm uma textura néctar, mel. Então, conforme o grau de disfagia desse paciente, vai ser feita uma avaliação por uma equipe multidisciplinar, e aí é fundamental também a participação da fonoaudióloga para fazer os testes necessários para a gente conseguir fazer o correto diagnóstico da disfagia para ter uma abordagem e o tratamento mais assertivo. Então, dependendo do grau de disfagia, é muito importante fazer essa adequação das texturas. Bom, já quanto à terapia nutricional integral, a recomendação é que se a disfagia for persistente ou se a ingestão oral de alimentos não conseguir suprir a necessidade nutricional desse paciente por 7 dias, é recomendado que seja iniciada, então, a terapia nutricional integral pela pela sonda nasointeral. Ou então, se o paciente ele for previsto que ele vai precisar de aporte nutricional por mais de 28 dias, aí no caso é recomendado que a terapia nutricional seja pela gastrostomia. Bom, quanto ao traumatismo crânioencefálico, agora já mudando para outra condição aguda também, mas que é muito importante, o traumatismo crânioencefálico, TCE, ele é uma injúria grave que ocorre e ele possui alta taxa de mortalidade, e seus sobreviventes eles podem ficar com sequelas que reduzem a qualidade de vida de forma permanente. Então, aumenta até a incapacidade do paciente a longo prazo. Cada paciente é único, né? Mas nós temos essas questões que são importantes também para a terapia nutricional. Bom, as lesões cerebrais que ocorrem devido a esse trauma e também a quadros de sepsia, que normalmente também são comuns, promovem processos inflamatórios agudos que devem ser levados em consideração na hora da avaliação, porque isso gera um cenário de hipermetabolismo, né? Então, esse paciente ele entra em hipercatabolismo, porque
corpo do paciente está muito inflamado, ele teve um trauma, então o corpo do paciente, logicamente, está precisando, né, de mais energia. E ele, caso não seja ofertado adequadamente, vai usar a própria reserva do paciente, né, a reserva proteica, a reserva de gordura. Bom, então, dessa forma a gente vê como que é importante, né, o reconhecimento precoce desses sinais de desnutrição e a indicação da terapia nutricional precoce. Bom, quanto à recomendação nutricional nesses pacientes, a gente tem que as recomendações elas são bastante parecidas com aqueles pacientes críticos. Então, primeiramente, a gente deve priorizar a estabilização hemodinâmica do paciente. Então, aquelas primeiras horas críticas que o paciente tiver, depois que ele estiver estável hemodinamicamente, a gente pode começar a ofertar a dieta do paciente, né? Então, essa oferta, ela já quanto à oferta energética, a gente já pode começar também. Essa recomendação é a mesma de paciente crítico, de 15 a 20 calorias por quilo por dia. E a oferta proteica de 1,5 a 2 também, justamente porque o paciente ele está com esse quadro de hipercatabolismo e de inflamação, então a oferta proteica ela tem que ser bastante alta para a gente conseguir suprir essas necessidades do paciente. Bom, continuando sobre a recomendação nutricional, a gente sabe que existem benefícios da terapia nutricional enteral precoce para essas pessoas que sofreram e que estão com TCE, né? Bom, dentre esses benefícios, a gente vê que os pacientes que começam com a terapia precocemente, eles vão ter uma melhora da resposta hormonal, um melhor controle glicêmico, o retorno, né, mais rápido da motilidade gastrointestinal fisiológica, que é muito importante esse paciente começar a ter, porque se a gente não usa o intestino, a gente perde o intestino, né? Todo mundo acha que já ouviu essa frase. Mas, enfim, também um outro benefício é a preservação da massa magra. Além disso, também a gente tem a redução, né, da taxa de infecção e mortalidade, porque o aporte nutricional adequado vai melhorar o estado do paciente, então o prognóstico também fica melhor. Em pacientes críticos com TCE, a gente tem a preferência de fazer a terapia nutricional enteral, mas às vezes será necessário que seja feita também a nutrição parenteral suplementar. E nesse caso é quando a terapia nutricional enteral ela não está nem suprindo 60% das necessidades do paciente. Então, ela deve ser iniciada também entre o 4º e o 8º dia, e principalmente naqueles pacientes que têm risco nutricional. Bom, além de todo esse quadro do paciente, os remédios, né, os sedativos que são importantes, que são ofertados nesse paciente, eles também têm um papel no acompanhamento nutricional e até no estado nutricional desses pacientes. Bom, o Propofol, ele é um sedativo e ele possui calorias não nutricionais que devem ser levadas em conta na hora de fazer a dieta, porque esse paciente ele já começa com a oferta energética e proteica muito pequena, muito baixa, né? Então, para a gente não extrapolar e aí esse paciente ter uma intolerância a esse volume de dieta ou a quantidade, enfim, a gente precisa considerar também essas calorias advindas do Propofol. Então, a gente sabe que a cada ml de Propofol, a gente tem 1 grama de lipídio e 1,1 calorias por ml também. E essa questão, ela vai facilitar também a presença de hipertrigliceridemia nesse paciente
E, além disso, né, a gente quer evitar também a hiperalimentação e essa hipertrigliceridemia, principalmente nesses primeiros dias do paciente, que são dias mais críticos, né? Então, de 4 a 7 dias a gente precisa ter atenção com isso. Além disso, né, o Propofol ele tem sido visto como um preditor de paresia gástrica em alguns estudos a gente tem esse dado, mas essa evidência ainda não está muito bem consolidada. Mas é claro que sempre deve ser feita avaliação individual do paciente. E se caso reparado algum tipo de paresia, né, a redução da motilidade gástrica, a gente tem que adequar a dieta e a recomendação também. Então, nesse caso que a gente não tem uma evidência muito bem estabelecida, a gente precisa acompanhar de perto esse paciente. Bom, um outro sedativo também é o fenobarbital. Ele induz um estado de coma, né? E devido a isso, obviamente, a gente vai ter uma redução do gasto energético desse paciente e que acaba alterando o metabolismo de glicose e de outros mecanismos também neurais simpáticos. Bom, considerando isso, também, se o paciente está em estado de coma, né, é claro que a gente vai ter uma alteração da atividade muscular periférica. Então, nesse caso, é necessário que a gente oferte volumes menores de fórmulas enterais ou parenterais, já que esse paciente, os membros deles não tá com a funcionalidade motora adequada. Bom, essa medicação ela também diminui o tônus muscular e a amplitude das contrações do trato gastrointestinal. Então, o que a gente vê é que tem um favorecimento, né, da gastroparesia e do ilho metabólico. Então, consequentemente, né, se a gente tem esse estado já de gastroparesia, que é a lentificação e a imobilidade do trato gastrointestinal, a gente tem dificuldade de evoluir a dieta, né, de ofertar o volume maior, ou quantidades maiores para esse paciente, justamente porque a motilidade gástrica dele tá bastante afetada. E a gente também tem esse outro sedativo, que é o dexmedetomidina, e a motilidade gástrica também tem sido relatada também essa redução da motilidade gástrica nesse sedativo também. Então, a gente sempre precisa acompanhar esse paciente de perto para conseguir ver e avaliar qual que é a aceitabilidade dele com a dieta. Bom, agora já falando da esclerose lateral amiotrófica, nós sabemos que ela é uma doença debilitante, progressiva e com degeneração de neurônios motores no cérebro e na medula espinhal. Então, isso causa fraqueza, atrofia muscular, vascularizações e espaticidade. Bom, nesse caso, né, a gente sempre tem que lembrar desses danos à musculatura, à função motora. Então, isso a gente vai ter perda, né, vai ter atrofia dos músculos. E nesses pacientes é muito comum o estado de desnutrição. E ele é multifatorial, né? Então, devido a... Se esse paciente está perdendo a função motora, esse paciente ele tem dificuldade de se alimentar, ele tem dificuldade de se movimentar. Então, isso tudo favorece a perda de massa magra, a perda de peso do paciente em si, né? Bom, a gente também vê nesses pacientes que é comum o aumento do gasto energético em repouso, né? Devido à condição da doença mesmo. E também, é claro, a gente vê também a disfagia, pelo mesmo motivo, né? A disfagia, ela sempre está presente em pacientes com doença, não sempre, mas ela é sempre comum nesses pacientes, porque tem uma perda da função motora. Então,
as conexões, né? Então, os impulsos, eles não são adequados e isso atrapalha esse movimento de deglutição do paciente. Então, eles ficam com dificuldade de fazer, de engolir até mesmo água. É muito comum, infelizmente. E em decorrência da disfagia, a gente também tem o quadro de anorexia, né? Então, esses pacientes, eles passam a comer menos. Eles têm uma sensação de hipersalivação, que também atrapalha o consumo alimentar. Além disso, eles podem evoluir também com insuficiência respiratória, já que a gente está lembrando que essa doença ela causa danos às funções motoras. Então, o fato de respirar nesse paciente já fica comprometido. E, assim, já falando de outras questões, esses pacientes também decorrem com depressão e disfunção cognitiva, já que eles estão sofrendo danos cerebrais, né? E a depressão é por conta da carga da doença, né? Bom, já quanto ao estado nutricional na esclerose lateral amiotrófica, em resumo, a gente sabe que o estado nutricional então vai ter o paciente ele corre o risco, né, de desnutrição, ele vai ter a perda de peso conforme a progressão da doença. Tem uma mudança também da composição corporal, então ele vai perdendo massa magra. E a gente também sabe que a albumina sérica e o perfil lipídico, em alguns estudos, ele já foi relacionado também à sobrevida e à mortalidade desses pacientes. Então, a gente tem essas questões, né, como a presença de desnutrição, a perda de peso, a alteração da composição corporal, como os principais fatores prognósticos nesses pacientes. E quando a gente tem uma perda de peso que ela é importante, rápida, perda a composição também, a gente vê que esses pacientes eles vão ter uma sobrevida menor e há um risco aumentado de mortalidade. Bom, quanto à recomendação nutricional, a gente tem, assim, em linhas gerais, que a oferta energética ela é de 25 a 30 calorias por dia, e é claro que isso vai ser avaliado a cada paciente, então, dependendo se esse paciente está com insuficiência respiratória importante, ele está precisando de ventilação, a gente vai ofertar um valor diferente, que seja adequado, então um valor máximo, né, que seja adequado a esse paciente. Bom, quanto à oferta proteica, a gente não tem evidências suficientes que nos permita estabelecer um valor que deve ser indicado para todos os pacientes. Então, nesse caso, deve ser feita, né, a avaliação individual desse paciente para a gente conseguir fazer uma oferta proteica que atenda aquele paciente. Mas uma oferta proteica específica para a esclerose lateral amiotrófica não tem ainda na literatura. Não existem suficientes evidências que nos deem base para isso. Bom, quanto à terapia nutricional interal, ela está indicada a partir do diagnóstico ou então no acompanhamento, né, desses pacientes, quando eles estão com uma ingestão oral abaixo das necessidades nutricionais, e assim ele corre risco, né, de desnutrição e desidratação. E como a gente tem que lembrar que isso interfere na sobrevida do paciente, na qualidade de vida dele, então é importante que seja feita a terapia nutricional, mesmo que ela seja interal. Bom, além disso, também o risco de aspiração é importante também para a gente definir, para a gente colocar a terapia nutricional interal. Esse risco de aspiração ele decorre também por conta da disfagia que é presente nesses pacientes. E bom, e a terapia, a gente agora fala assim, a terapia nutricional interal, ela é indicada quando a gente não tem nenhum outro procedimento que seja melhor para esse paciente. Então, se foi feita a avaliação e esse paciente ele não vai aceitar
uma gastrostomia, e a gente não está conseguindo fazer a suplementação ou a ingestão oral adequada, ela é recomendada. Mas sempre o método que é preferencial nesses pacientes é a gastrostomia. Por quê? Porque esse paciente ele pode ficar com essa. Ele vai precisar, às vezes, dessa terapia por um tempo maior. Então, se esse paciente precisa por mais de 20 dias, não tem por que fazer ele ficar na sonda, né, na terapia interal, porque para ser mais cômodo e confortável para esse paciente. Bom, agora já falando da esclerose múltipla, nós sabemos que ela também é uma doença neurológica crônica, inflamatória e autoimune, e também provoca lesões no sistema nervoso. A gente também tem um quadro de degradação da bainha de mielina, e essa degradação ela vai acontecer de forma progressiva, né? Sempre que a gente tem perda de neurônio, essa questão ocorre de forma progressiva. Bom, a gente pensa, né, e às vezes, apesar de a gente saber da carga genética associada à doença, existem outros fatores de risco que se correlacionam também a esse desenvolvimento, a desenvolvimento da esclerose múltipla. Esses fatores, por exemplo, são obesidade precoce, infecções por Epstein-Barr, tabagismo, deficiência de vitamina D. Essas questões elas são importantes, né? Então, nesse caso, a gente vê quanto que é importante a nutrição de prevenção para o futuro, né? Justamente porque a gente nem imagina, né? A gente acha que é só o fator genético, mas temos esses fatores de risco modificáveis que são muito importantes também na esclerose múltipla. Bom, quanto à recomendação nutricional na esclerose múltipla, a gente não tem ainda recomendações específicas de nutrientes, nós não temos também evidências suficientes que suportem um valor que seja uma oferta energética ou proteica que seja específica para esse grupo. Então, novamente, o paciente ele deve ser avaliado individualmente com a equipe multiprofissional para ver qual que é a necessidade desse paciente. Quando a gente fala de acompanhamento nutricional na esclerose múltipla, a gente vê que medidas preventivas elas são fundamentais também. Então, naquele quesito que eu falei sobre obesidade precoce, então, evitar que crianças sejam obesas e que a obesidade ela fique até a vida toda, tardia, né? Também as concentrações, os níveis de vitamina D também são importantes para... Existem alguns estudos, né, que dizem que eles são importantes também na prevenção da esclerose múltipla. Então, manter um nível adequado de vitamina D também é interessante. Então, o que a gente vê é que tem um grande peso dessas medidas preventivas. E também, novamente, se caso o paciente tenha disfagia também, que é comum, né? Como eu falei, todos esses pacientes, eles vêm com a degradação, uma perda progressiva das funções motoras e ataques também ao sistema nervoso, né? Então, infelizmente, é comum o quadro de disfagia. Já quanto à alternativa, né, de alimentação, se não conseguir ser feita por via oral, ela deve ser indicada principalmente nesses pacientes que têm uma disfagia muito severa e que eles não consigam manter a hidratação ou então a nutrição adequada. Então, em pacientes com esclerose múltipla, a gente sempre prefere, a via de escolha normalmente é sempre a gastrostomia. Bom, já na doença de Parkinson, a gente sabe que também é uma doença neurodegenerativa, ela é muito prevalente e ela é ocasionada pela diminuição de dopamina no cérebro e que vai evoluindo de forma crônica e progressiva e é caracterizada por 4 sinais motores cardeais: tremores, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural. Então, já é bem sabido isso, né, sobre a doença de Parkinson, esses sinais que a gente consegue ver.
Então o paciente ele fica mais lento, né? Ele tem uma lentificação desses membros periféricos, que é a bradicinesia, e também a gente vê outros sintomas também que são fundamentais. Então, esse paciente, é, conforme a doença vai progredindo, esses sintomas vão ficando cada vez mais, vão se manifestando mais, né? Então, esses sintomas incluem a disfagia, a disartria, que também são espasmos, né? São movimentações completamente involuntárias nesse paciente que atrapalha a ingestão oral desse paciente também. Bom, novamente a gastroparesia e a redução da motilidade gastrointestinal, o quadro depressivo também e o déficit cognitivo também são importantes quando a gente fala em doença de Parkinson. Bom, quanto ao estado nutricional, a gente vê que existe uma prevalência importante, né, da perda de peso e que isso pode aumentar à medida que a doença avança. Então, é uma perda de peso progressiva. Muitos pacientes com a doença de Parkinson avançada, eles têm baixo peso corporal e, obviamente, a reserva de gordura ela é depletada, né? Então, nesse paciente, é comum que ele tenha sintomas como depressão, comprometimento cognitivo e déficits olfativos, e tudo isso faz com que ele perca o apetite. Além disso, né, a gente tem problemas motores relacionados à ingestão oral. Então, tem alteração na mastigação desse paciente, na deglutição e na motilidade intestinal. E como já falei antes, isso pode atrapalhar a absorção, a digestão desses alimentos, então deve ser verificada, assim, tem que ser avaliado e acompanhado de perto para ver como que está a aceitabilidade desse paciente por conta dessa perda da motilidade intestinal. Bom, e a gente também, novamente, tem a disfagia como um fator importante para a nutrição desse paciente, né? Além do mais, o tratamento assim também, né? Eu já estava pulando, mas esse paciente, como ele tem a perda de peso progressiva, ele tem uma perda da qualidade de vida expressiva, e ele vai decorrendo, né? Ele vai piorando gradualmente conforme o passar o avanço da doença. Ele também vai ter um risco aumentado de mortalidade quando ele tem essa perda de peso significativa. Isso também influencia no prognóstico da doença, né? Bom, além do mais, o tratamento medicamentoso também tem uma relação com o estado nutricional desses pacientes, né? Então, a dose do medicamento, tem alguma certa relação com a perda de peso nesses indivíduos também. Então, o risco aumentado, né? Ele tem um risco aumentado de perda de peso quando a dose é acima de 6 miligramas por quilo. Bom, esse medicamento que eu falei agora é o levodopa. E temos alguns efeitos adversos colaterais, né, que são reportados pelo uso desse medicamento e que influenciam na ingestão alimentar. Então, são efeitos colaterais relacionados ao TGI, né? Então, náusea, vômito, dor e desconforto gastrointestinal, diarreia e sensação de sabor amargo. Então, isso atrapalha a ingestão nutricional desse paciente. Também temos a indução de discinesias, que também é apontada como efeito adverso da levodopa e pode aumentar o gasto energético e ainda prejudicar a mastigação desse paciente, né? Então, novamente, vai ter um impacto na ingestão alimentar. Nesse caso aqui, a gente também tem uma interação droga-nutriente com as proteínas, porque esse medicamento e os aminoácidos, eles competem pelo mesmo mecanismo de transporte ativo no trato gastrointestinal. Então, a gente acha que, às vezes, se ofertar mais proteína vai resolver, mas, na verdade, não adianta. Infelizmente, a gente tem essa interação e que complica bastante o aporte proteico desse paciente. E uma outra questão também que influencia bastante na ingestão alimentar desse paciente é
a meia-vida, né, desse medicamento no organismo. Então, ele possui uma meia-vida curta e por isso é necessário fazer múltiplas dosagens ao longo do dia. E, além disso, né, para que essas múltiplas dosagens sejam feitas, é necessário um período de jejum de 30 a 1 hora. E isso, né, já que o paciente ele já tem uma dificuldade de alimentar. Além disso, ele ainda tem que ficar nesse período de jejum para que ele possa tomar a medicação. Isso também acaba influenciando na ingestão alimentar dele, né, por via oral, na quantidade que ele consegue comer. Bom, já agora abordando sobre doença de Alzheimer, a gente sabe também que ela é uma doença degenerativa, que ela é caracterizada pela perda progressiva das funções cognitivas devido a danos no tecido cerebral. E é uma das formas mais comuns de demência que tem, representando 50 a 70% dos casos. Bom, os principais fatores de risco não modificáveis são idade e histórico familiar. Já aqueles que são modificáveis são o estilo de vida, sedentarismo, a dieta, né? Então, os maus hábitos alimentares e também a presença de certas patologias, como, por exemplo, a hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão e obesidade também. Todos esses podem influenciar na prevalência da doença de Alzheimer. Bom, quanto ao acompanhamento nutricional na doença de Alzheimer, a gente também tem um quadro de desnutrição e que pode ocorrer por diversos fatores, né? Esse quadro de demência progressiva, ela induz, né, uma dependência em atividades diárias, né? Atividades básicas do dia a dia. Então, isso também vai influenciar na realização da própria alimentação desse paciente. Uma outra questão também que influencia na ingestão alimentar desse paciente é o déficit de memória e a desorientação temporal e espacial. Então, esse indivíduo vai ter distúrbios de funcionalidade, aumento da dependência de outro indivíduo para conseguir fazer atividades básicas do dia a dia. E aí, isso também acaba interferindo na capacidade de escolha de alimentos, na preparação desses alimentos e até na realização dessas refeições, né? Então, nesse caso aqui, é fundamental que esse indivíduo, na verdade, em todas as doenças, né? Mas o suporte familiar também, ele tem uma importância quando a gente vai falar de qualidade de vida para esse paciente e também na ingestão alimentar. Bom, considerando isso, né, quanto à avaliação nutricional, ela precisa ser rotineira, porque esse paciente, ele vai ter uma perda de peso, ele pode ter risco de desnutrição. Então, é fundamental que a gente faça essa avaliação e que ela seja parte da rotina clínica. Bom, os pacientes, eles tendem a cursar com uma dificuldade, né, de alimentação, então ele tem a redução do apetite, eles vão ter novamente dificuldade de mastigação e a disfagia que é causada pela dificuldade da deglutição, né? Além disso, ele pode recusar e simplesmente nem reconhecer o alimento, e tudo isso também influencia na ingestão dele. E aí, já falando agora da avaliação nutricional, ela é importante porque o estado nutricional ele vai se deteriorando à medida que a dependência e as outras necessidades de cuidado elas aumentam também. Então, nesse sentido, a avaliação ela deve ser fundamental e fazer parte da rotina desses pacientes, né? Então, a gente tem que focar no diagnóstico precoce de desnutrição e ela tende a aparecer, né, com o passar do tempo e a progressão da doença. Bom, dessa forma, sendo tão importante essa avaliação nutricional, ela pode ser feita por 2 instrumentos, né, de avaliação, que no caso é a mini avaliação nutricional e a avaliação subjetiva global. E também a gente pode usar medidas de antropometria
e inquérito alimentar para conseguir estimar o quanto que esse paciente está se alimentando adequadamente ou não. A antropometria para avaliar como que está a perda de massa magra, a perda de peso e, bom, fazer todas aquelas contazinhas que a gente faz para ver como que está o estado nutricional, como que está a massa muscular desse paciente. E, bom, como nessa doença a gente percebe, né, que o paciente ele fica desorientado e aí ele não reconhece alimentos, ele tem uma dificuldade de seguir até mesmo o próprio tratamento, a via de preferência é sempre a via oral. E dito isso, né, a recomendação é que ela seja uma alimentação comfortful. Então, nesse paciente é priorizado a alimentação habitual dele ou adaptada e que vai promover o conforto e a maior segurança para ele. Então, nesse caso, não é indicado em momento nenhum a instalação, né? Então, na verdade, depende do caso do paciente, mas não há evidências de que há melhora quando a gente coloca uma terapia nutricional enteral ou a parenteral nesses pacientes. Então, sempre focar nessa comida que vai trazer conforto para ele. Aqui vai ser... A alimentação, ela é um ato social, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, de forma... Não tem recomendação para que seja feita instalação, né, de outros dispositivos, outras vias de alimentação para esse paciente, e sim focar na alimentação oral e ofertar aquilo que o paciente gosta, aquilo que o paciente aceita, para que ele tenha um melhor consumo. E, como vocês podem ter visto, nessas últimas doenças, a gente não falou sobre nenhuma recomendação numérica, assim, de uma recomendação energética ou proteica. E é porque ainda realmente não tem, as evidências ainda são insuficientes para a gente conseguir ter esse ponto de corte de valores, né? Além disso, são condições que a família também ela é muito importante, são condições que acometem muito a capacidade, a funcionalidade, na verdade, desses pacientes. Então, nesses casos, a gente não tem uma recomendação a ser seguida e é importante manter a via oral, caso esse paciente não tenha, né, um quadro de disfagia importante ou algo do tipo. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.